hoje, o meu objetivo aqui é ler o versículo 33 até o 36, essa perícope, do 33 ao 36, do capítulo 11. Todavia, a exposição se dará somente no versículo 36. Repetir. Farei a leitura do versículo 33 até o 36, mas a exposição será somente do versículo 36. Apenas esse versículo nós nos deteremos sobre ele e ouviremos a voz do Senhor nosso Deus falar conosco. Mas aqui de contexto, lerei do 33 até o 36. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos. Ó Rei da Glória, nós nos curvamos diante de Tua majestade e na beleza da Tua santidade, como temos feito desde o início deste culto. Nós Te adoramos, Senhor. Adoramos a Ti nesse momento pela palavra que será pregada. Durante toda essa exposição, estamos com esse espírito voltados para o Senhor, clamando ao Senhor que manifeste a sua glória nesse lugar, pedindo a Ti, Senhor Deus, Te rogando para que o Senhor se faça ainda mais conhecido diante de nós, para que nós que somos o Teu povo, para que nós que cremos no Teu Filho, possamos ser nessa noite nossa fé edificada, fortalecida no Senhor. Ao mesmo tempo, ó Deus, que Teu Santo Evangelho pregado também encontre morada nos corações daqueles que, porventura, ainda não se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo. E acima de tudo, ó Deus, que a Tua glória se manifeste e que nós venhamos a responder a essa glória com mais glória ainda ao Senhor. Quando nos aprofundarmos nesse conhecimento e nossa comunhão com o Senhor for ainda mais aumentada. Oramos assim, ó Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Chegamos ao último dia do ano, o último dia do Senhor do ano, e esse período é marcado por algumas características. Alguns aspectos são bem peculiares a esse período do ano, quando nós chegamos ao finalzinho, já próximos a um ano novo. E dentre as características que esse período possui, uma delas que você certamente já é familiarizado, são as promessas que são feitas nesse período. Aquelas promessas que alguns dão mais uma cara de projeto para o ano que vai entrar, o ano que vai começar. Alguns, por exemplo, chegam esse período do ano, dia 31, especialmente no último dia do ano, e se comprometem a iniciar o próximo ano com uma nova dieta. Sim, agora eu irei finalmente emagrecer. Agora, finalmente, eu vou ter uma vida mais saudável, uma vida mais regrada na minha alimentação, com exercício físico, e assim ter cuidado da minha saúde. E se comprometem nesse dia 31, consigo mesmo, pelo menos. Outros prometem e fazem planos para se organizar financeiramente. Talvez conseguindo um novo emprego, indo para uma nova área de atuação e assim podendo ter uma vida financeira mais organizada e mais estável. Talvez seja o seu caso nessa noite. Talvez você esteja vendo o ano que se aproxima agora e com grandes expectativas com relação a um novo trabalho, a um novo emprego que você terá. Ou então, você se encaixa no grupo daqueles que está se planejando para casar no próximo ano. Já está fazendo os preparativos, está se organizando e desejando com grande expectativa
que esse dia chegue. Ora, nenhuma dessas coisas, meus irmãos, elas são problemáticas, são erradas, pecaminosas, longe disso. Longe disso. Mas perceba como, via de regra, as pessoas, e eu estou falando aqui inclusive crentes, eles estão mais preocupados com essas coisas triviais do que com aquilo que é mais importante. Dificilmente entre essas considerações acerca do próximo ano que está vindo até nós, inclui no seu planejamento crescimento espiritual. Um comprometimento em orar mais, em ler mais a Bíblia, em se aprofundar mais no conhecimento de Deus, e assim, tendo mais conhecimento do Senhor Deus, responder a Ele de forma devida, em obediência à sua palavra. Ora, o nosso Deus nos fez com um propósito, nos criou com o propósito de manifestar a sua glória. E eu pergunto a você nessa noite, de fato você já entendeu isso? Você já compreendeu que você foi criado, que você foi feito para manifestar a glória do seu Criador? Você entende isso? Se a sua resposta é positiva, se você já tem na ponta da língua decorada a primeira pergunta do breve catecismo com a sua resposta, então por que é que você, sempre quando faz os seus planos para o próximo ano, e não apenas planos de final do ano para o próximo ano, mas planos de vida, nunca está incluso, nunca vislumbra fazer essas coisas para a glória de Deus? Sim, cada uma dessas coisas, como eu disse, são legítimas. Principalmente, o objetivo maior, buscar conhecer mais a Deus. Mas cada uma dessas coisas, dentre outras, devem ser feitas com o objetivo máximo, que é glorificar o nosso Deus, exaltá-lo, viver para o louvor da sua glória. Meus irmãos, nos primeiros 11 capítulos dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele faz uma apresentação profunda e belíssima e muito rica da nossa salvação através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você conhece essa carta, você sabe, ela é uma espécie de magnum opus do apóstolo Paulo, a sua obra principal, a sua maior obra escrita, saída da pena daquele apóstolo. Aqui, nessa carta, nós temos a tratativa de forma detalhada de como Deus nos salvou em Cristo Jesus. Você lembra? Os 3 primeiros capítulos falam da condição do homem. Judeus e gentios estão longe de Cristo, estão afastados do Senhor, sem Cristo, estão mortos em seus pecados. E Paulo começa a apresentar esse estado da humanidade, depois trabalhando no que Deus fez por judeus e gentios. E ali você vê a obra da salvação com relação à eleição, à predestinação, à santificação, à chamada, à vocação eficaz. Tudo isso está presente na Epístola aos Romanos. E no aproximar-se, no ápice dessa carta, no momento aqui mais alto dessa carta, o apóstolo Paulo, ele olhando para o terreno da verdade que acabou de expor, ou seja, os 11 primeiros capítulos, no final do capítulo 11, ele introduz essa expressão de adoração a Deus, do versículo 33 ao 36. Depois de falar tudo o que ele falou nos 11 capítulos, no final do capítulo 11, ele chega, por assim dizer, ao pico da montanha, ao lugar mais alto. E agora, bendiz a Deus diante dessa grandiosa salvação que ele fez através de Cristo. Neste último versículo, versículo 36, que é o versículo da nossa exposição nessa noite, nós vemos aqui que todas as coisas, elas existem para a glória de Deus. Nada atinge um nível de importância mais alto do que a glória de Deus. Ou você vive para a glória de Deus, ou simplesmente você não vive. Você apenas existe. A glória de Deus, ela é primária. Todo o resto na sua vida e no universo, na criação de Deus, é periférico.
A glória de Deus é suprema e todo o resto é secundário. A glória de Deus deve ser o epicentro da sua vida, do seu propósito, o seu objetivo, a sua razão última. É para isso que você foi feito e é para isso que você deve viver. A glória de Deus, meus irmãos, ela é o sol em torno do qual a órbita de nossas vidas deve girar. Isso é precisamente o que vemos quando chegamos ao nosso texto, ao versículo 36. É uma doxologia, é um coro de adoração que acende a Deus como resultado das verdades dos primeiros capítulos de Romanos. Sim, depois de dar todo o ensino doutrinário mais abrangente de toda a Bíblia sobre as verdades importantes da salvação, Paulo não consegue se conter. O que Paulo está fazendo aqui é irrompendo em adoração fervorosa e exuberante a Deus. Paulo não tinha os seus lábios rígidos, ele não era um crente frio, mas ele possuía um coração em chamas por Deus. Há aqui, nesses versículos 33 a 36, principalmente o versículo 36, um vulcão de paixão que está em erupção para cima, num sacrifício de louvor que está sendo elevado às alturas do céu, lá de onde essa mesma mensagem desceu. Paulo está respondendo ao que Deus entregou a ele, ao que Deus entregou à sua igreja. E ele responde com exuberante e gloriosa adoração a Deus. Nessa noite, meus irmãos, no versículo 36, nós aprenderemos que a glória de Deus conduz o seu povo a dar glória a Ele. A glória de Deus, ela conduz, ela provoca o seu povo, vocês aqui, povo da aliança, nós, a darmos glória a Deus. O versículo 36, ele se divide em duas partes, de forma muito clara. Há um pregador do século XIX, que ele era conhecido, alguns diziam que ele tinha uma espécie de martelo de ouro, que bastava ele bater no texto, que o texto facilmente se dividia diante dos seus ouvintes. Ora, não somente este pregador, mas todo pregador, como ouvimos pela manhã, ele tem a responsabilidade de expor o texto fielmente, ele tem que mostrar a divisão do texto de forma clara para os seus ouvintes. Sim, diante dos ouvintes aqui nessa noite, você tem a divisão do texto muito clara. Veja, o versículo 36, a primeira parte do versículo, vai até todas as coisas, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E a segunda parte, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E essas duas partes que compõem esse versículo, elas demonstram, evidenciam muito claramente os títulos que os teólogos costumam dar à glória de Deus. Os teólogos falam da glória de Deus pelo menos em dois aspectos. Você deve ter ouvido isso de minha boca aqui pregando há alguns meses em Efésios. Existe a glória de Deus quanto ao seu aspecto intrínseco, ou colocando de outra forma, a glória intrínseca de Deus, e existe a glória atribuída a Deus. A glória intrínseca de Deus e a glória atribuída a Deus. O texto se divide exatamente assim. A primeira parte, nós veremos a glória intrínseca de Deus. E a segunda parte, a glória atribuída a Deus. Vejamos primeiramente a glória intrínseca de Deus, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Meus irmãos, a glória intrínseca de Deus, ela é a soma e a substância de tudo que Deus é e de tudo que Deus faz. É o ser santo de Deus, é a soma de todas as suas perfeições divinas, a soma de todos os atributos de Deus, a soma de todas as obras e atos perfeitos do Deus Todo-Poderoso. Essa glória nunca aumenta, nem nunca diminui. Deus é Deus para sempre. Ele sempre foi Deus e para sempre será. Como diz o salmista no Salmo 90, verso 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. A glória intrínseca de Deus
não pode ser aumentada nem diminuída. Perceba que nessa fala do apóstolo Paulo aqui, nessa primeira parte do texto, há 3 frases preposicionais. Essa frase completa, porque dele, por meio dele e para ele todas as coisas, meus irmãos, a frase completa, você pode afirmar isso assertivamente, é a frase mais abrangente já escrita na história da humanidade. Não há nada que esteja fora dos parâmetros dessas 3 frases preposicionais que compõem essa única frase. Aqui, nesse versículo, nessa primeira parte do versículo especialmente, você tem a Bíblia inteira. Aqui há uma teologia sistemática completa. Aqui está a história do mundo. Aqui está a história de todo o universo. Aqui está uma cosmovisão cristã abrangente e completa. Aqui está a lente através da qual você precisa enxergar o mundo e tudo ao seu redor. Nada, absolutamente nada, existe fora dessas 3 frases preposicionais. Isso é ratificado em outras passagens bíblicas. Você pode verificar isso depois em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Também no capítulo 11, versículo 12, 1 Coríntios. Efésios 4, 6. Colossenses 1, 16. Hebreus 2, 10. Textos que também mostram a mesma verdade da glória de Deus e tudo ser feito para a sua glória. Mas vejamos agora essas 3 frases aqui compõem uma só, preposicionais. É importantíssimo, é de extrema importância que você, como um crente, compreenda a doutrina que é exposta nesse versículo. É extremamente importante que você, como um servo do Senhor, que queira conhecer mais a Deus e crescer nesse conhecimento, não apenas visando o próximo ano, mas o resto da sua vida, você precisa conhecer o que significa, entender o que significa esse texto. Em primeiro lugar, veja, dele vem todas as coisas. Dele, porque dele, diz o apóstolo Paulo. Aqui refere-se à eternidade passada. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Deus é a fonte de todas as coisas. Significa que Deus é o arquiteto do seu propósito e do seu plano eterno antes da fundação do mundo. Ele é o arquiteto desse plano. Ele estabeleceu lá na eternidade como tudo iria acontecer. Como os teólogos reformados chamam, e a nossa confissão de fé usa essa expressão, Deus é o autor do seu decreto eterno. Porque dele vêm todas as coisas. Sim, literalmente. Todo o universo, tudo que contém nele e tudo que acontece no universo foi planejado por Deus na eternidade. Antes da fundação do mundo, eu repito isso. Deus planejou a sua criação, Ele planejou como seria a história, planejou a salvação, o julgamento, a vida de cada indivíduo. Isso envolve as nações, isso envolve governantes, isso envolve eventos, envolve circunstâncias, envolve desígnios, envolve resultados, envolve absolutamente tudo. Tudo fazia parte desse plano mestre do Altíssimo. E isso é esboçado na palavra de Deus por várias vezes. Você pode ver isso em Atos capítulo 2, versículo 23, em Efésios 1, versículo 4, o texto que foi exposto aqui nesse púlpito, segunda aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, Efésios 2, 10, Tito 1, 2, 2 Timóteo 1, 5 e tantos outros textos que mostram que Deus soberanamente, Ele decretou tudo quanto iria acontecer. Ele é o autor de tudo. Nada, absolutamente nada, jamais vai ocorrer sem que tenha sido prescrito por Deus. E aí eu quero mostrar aqui pelo menos 3 categorias desse decreto se cumprindo, ou fazia parte desse decreto na eternidade. Primeiro, a criação. No plano de Deus, na criação, com relação à criação, Ele determinou a existência, que haveriam planetas e onde cada um estariam, todas as suas órbitas, todas as suas rotações,
Ele também decretou quais seriam as dimensões da Terra, que ela seria uma esfera, sim, uma esfera, não plana, e estaria suspensa no meio do espaço, no ar. Ela teria aquelas achatações nas suas extremidades, estaria girando. Ele decretou a distância entre a Terra e o Sol e os demais planetas. Ele decretou as alturas das montanhas, a profundidade dos oceanos, o fluxo dos rios. Ele decretou tudo acerca do mundo angélico, as miríades e miríades de seres angélicos, tudo que há na criação com relação ao reino animal, a variedade da quantidade de animais, a diversidade que há no mundo animal, tudo isso que compõe a criação estava no decreto divino. Nada fugiu ao seu decreto. Tudo registrado na mente infinita de Deus e que fazia parte do seu decreto. Isso inclui a criação do homem, feito corpo e alma, dotado de intelecto, de emoções e de vontade. Tudo. Mas também a história. A história também estava no decreto de Deus. Tudo o que já aconteceu, está acontecendo e ainda acontecerá. E é tudo mesmo. Tudo de bom e tudo de ruim. A ascensão de impérios, a queda de impérios, também a vida de cada pessoa, onde você nasceria, quem seriam seus pais, qual seria o seu gênero. Não existe isso de um homem nascer no corpo de uma mulher nascer no corpo do homem. Deus decretou como seria. O seu cabelo, o seu semblante, os filhos que você teria, quem seriam seus filhos, seus professores, com quem você se casaria, tudo prescrito, pré-ordenado, decretado por Deus, desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte, e os dias entre esse dia e esse dia aqui, entre o dia do nascimento e o dia da morte, estão prescritos por Deus. Porque tudo vem de Deus. Mas não somente a criação e a história, a salvação também, meus irmãos. A salvação, e aí entenda isso, tanto com relação à eleição e à predestinação, descritas lá em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, mas também os meios pelos quais você seria alcançado. Sabe aquele dia que você ouviu aquele sermão pela primeira vez? Sabe aquele dia que você foi evangelizado? Sabe aquele dia que Deus usou alguém para falar de Cristo para você? Estava decretado por Deus. Como você seria atraído a Cristo. As dificuldades que você enfrentaria. Os problemas. Tudo isso decretado por Deus. A obra da salvação sobre a sua vida. Ou então, com relação a quem você evangelizou. Sejam seus pais, sejam conhecidos seus, que vieram à fé, que vieram a crer em Cristo, porque você testemunhou do Senhor, mas em última instância isso aconteceu porque Deus havia decretado que você seria um instrumento para ele ser salvo. Então não pertence a você a salvação, não foi por sua causa, mas Deus usou você no seu plano eterno para cumprir o seu decreto. A sua salvação e a salvação de outros indivíduos, tudo no plano de Deus. Tudo mesmo. A queda de Satanás, a queda do homem, tudo incluso no decreto divino. Mas veja como o apóstolo Paulo segue e diz que não apenas tudo vem dele, tudo tem nele como fonte a origem, mas também tudo é através dele, por meio dele. Refere-se aqui, meus irmãos, ao tempo. Significa que Deus é um meio de realização de todas as coisas. Através dele significa que Deus é o administrador do seu propósito e plano eterno. A ideia é que ele fará que cada detalhe do seu plano aconteça. Através da sua atividade soberana, dentro do tempo, Deus realiza, garante que o seu decreto se cumpra. Sim,
Deus fará e tem feito que todas as coisas que Ele planejou e decretou, elas se cumpram no tempo e no espaço. Não há aqui espaço para desvio do propósito eterno, não há a ideia de um plano B, não há plano de contingência, não há estratégia alternativa, não há saída de emergência. Ele decretou e Ele tem administrado providencialmente para que se cumpra. E nós podemos ver isso nas 3 categorias também: na criação, na história e na salvação. Você lembra de Gênesis? Como tudo que Deus falou veio à existência, e essa vinda à existência da criação, ela é mantida, ela é administrada pelo próprio Deus. O autor dos Hebreus fala isso claramente, que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Ele não somente criou pela palavra, mas Ele sustenta tudo pela sua palavra. A história da mesma forma. Providencialmente Deus governa, Deus está guiando, conduzindo tudo. Não há, eu já falei também isso aqui, pregando em Efésios, não há boa sorte, não há má sorte. Tudo isso é conceito pagão, baseado em superstição religiosa. Não há acidentes, não há acaso. Tudo ocorre, tudo é desdobramento de um plano eterno. E Deus está conduzindo isso. Veja um texto que mostra isso de forma também bem evidente, que encaixa-se especialmente esse versículo 36 aqui, essas 3 frases preposicionais. Volte só um pouquinho para Romanos 8, versículos 28 e 29. Romanos 8, versículos 28 e 29. É dito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ou seja, conheceu e predestinou, isso se deu na eternidade passada. Porque tudo vem dele. Ele segue: a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Ou seja, chamado e justificação se dá no tempo e no espaço. Pela pregação da palavra, são chamados e são justificados aqueles que Ele predestinou. Porque tudo é feito através dele. E a última parte do versículo que nós veremos ainda na exposição dessa noite: a esses também glorificou a eternidade futura, porque tudo é para Ele. Vejamos alguns textos bíblicos, meus irmãos, que corroboram isso além de Romanos 8. Olha lá para Isaías capítulo 46. Isaías 46: e ouça o Senhor falar pela sua palavra, como a sua soberania sobre todas as coisas é tão evidente. E o fato dele administrar providencialmente tudo deve nos conduzir a dar glória a Ele. Veja, Isaías 46, versículos 8 a 11. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Olha como é que o profeta começa: lembrai-vos. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a esquecermos, não somente com relação a esse assunto, mas com relação a tudo na palavra de Deus. Lembrai-vos, lembrai-vos e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chama a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Deus está falando aqui, meus irmãos, que é garantido o que Ele disse vai acontecer. Ele garante. Ele deixa claro isso. Tudo que eu afirmo desde o início está se cumprindo e continuará acontecendo. Eu estou conduzindo a história. Eu estou conduzindo todas as coisas. Deus definiu um rumo para tudo. Essa
é a manifestação da sua glória intrínseca. Isto é quem Deus é. Isto é o que Deus faz. Ainda em Isaías, só para o capítulo 14, volte mais um pouco em Isaías, capítulo 14, e veja mais uma vez o Senhor falar, Isaías 14, versículo 24, primeiramente. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Versículo 26. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Quem pode fazer isso? São perguntas retóricas. As suas respostas estão implícitas. Ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar os desígnios do Altíssimo. O que Ele determinou vai se cumprir. Salmo 33 agora, Salmo 33, também bastante conhecido. Salmo 33, versículos 10 e 11. Versículos 10 e 11 do Salmo 33. O conselho do Senhor, versículo 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Versículo 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Provérbios agora, Provérbios capítulo 16, Provérbios 16, versículo de número 9, primeiramente. Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você faz planos, isso não é errado, não é pecaminoso, mas tudo acontece em última instância conforme Deus havia determinado. Versículo 33 desse capítulo. Capítulo 16 ainda, versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda decisão. Capítulo 19 de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 20, versículo de número 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? E o capítulo 21 de Provérbios, versículo de número 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Meus irmãos, o pano de fundo aqui, desse versículo 1 do capítulo 21 de Provérbios, é que nos tempos antigos, havia, no caso, isso acontecia, um rio fluindo, e agricultores à margem daquele rio. E eles canalizariam a água para fora do rio ali, para inundar seus campos e, no caso do curso do rio, e estabeleceriam um sistema, uma espécie de complexo labiríntico, no qual eles teriam raias por onde a água fluir. E eles colocariam tábuas que iriam parar o fluxo da água e virariam esse fluxo de uma outra maneira. E então, levantariam uma tábua e permitiriam a água passar. Em seguida, colocavam uma tábua e iria recanalizar noutra direção, de modo que o rio fosse exatamente para onde o agricultor gostaria que ele fosse. A ideia é, Deus, através de Salomão, no capítulo 21 de Provérbios, está dizendo exatamente assim: eu estou dirigindo a história humana. Há um fluxo de tempo que envolve povos, nações e corações. E eu estou direcionando até mesmo o coração do rei na direção que eu desejo. O argumento é do maior para o menor. Se Deus dirige o coração de reis, o que ele fará com o coração de súditos? Se Deus tem poder para inclinar o coração de Faraó, o que ele fará com os egípcios? Ele pode fazer isso, e ele o faz.
Ele direciona o coração como um rio. Como R.C. Sproul disse, não há moléculas independentes no universo. Não há. Deus está microgerenciando o planeta. Ele está microgerenciando o universo. Você tem alguma dúvida disso? Vá lá para Mateus capítulo 10. Mateus 10, versículos 29 e 30. Mateus 10, versículos 29 e 30. E veja como Deus, ele direciona não apenas o macro, mas também o micro. Mateus 10, 29 e 30. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Está incluso no plano de Deus e no seu governo soberano os mínimos detalhes. Eu já ouvi tolices do tipo: Deus vai se preocupar com isso? Deus se interessa com essas coisas? E as pessoas citam coisas bem triviais, coisas bem aparentemente insignificantes. Ora, a palavra de Deus diz que tudo isso compreende sim o seu decreto. Está dentro da sua vontade soberana. E Ele está governando isso também. Tudo, meus irmãos. Por quê? Porque tudo é feito através dEle. Terceiro lugar, tudo é feito para Ele. O apóstolo Paulo diz, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Agora uma referência à eternidade futura. Primeiro, vem dEle, eternidade passada. Através dEle, no tempo, as coisas acontecem. E para Ele, eternidade futura. Significa que Deus é a meta e a conclusão de todas as coisas. Ele é a consumação de tudo. Ele é o objetivo de tudo. Tudo é feito para a sua glória soberana. A ideia é que Deus levará todo o seu plano à conclusão. Diferente de você, diferente de mim, que muitas vezes começamos algo, começamos um projeto e não damos cabo dele, Deus, aquilo que começa, Ele conclui. Ele nunca abandona o projeto. Ele nunca para no meio do caminho. Ele começou, Ele vai levar até a conclusão. Ele vai levar até a consumação. Meus irmãos, esta é uma visão tão ampla da vontade soberana e do envolvimento íntimo do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, com a sua criação, com todos os seus planos, de tal maneira que nós vemos aqui a sua glória se manifestar. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Como um fio em uma tapeçaria, cada fio desempenha seu papel e sua parte naquilo que Deus está fazendo acontecer. Cada fio. Deus pode sim traçar uma linha reta com uma vara torta. Deus pode usar governantes ímpios para bons propósitos. Ou você não se lembra da história de José? Não é que Deus, como alguns interpretam, torna o mal em bem, Ele faz o mal virar bem, não é isso. Mas à medida que os homens fazem o mal, Deus usa esse mal para o bem. É essa a ideia. Eles estão fazendo de forma maléfica, visando o mal, com o objetivo realmente do mal, e Deus está pegando aquele mal, usando aquele mal para o bem. Foi assim com José, foi assim com Jó, foi assim com Cristo. Ou você tem alguma dúvida que os fariseus, que os romanos, que judeus e gentios, como diz o apóstolo Pedro, estavam ali acomunados para matar o Rei da Glória de maneira maléfica, terrível, por maldade. E Deus não tornou esse mal em bem, não é isso. Aquilo foi mal, permanece sendo mal, mas Deus usou o mal para o bem. E ali você tem a maior manifestação da sua glória. Aquela maldade terrível que foi feita com nosso Senhor e Salvador. A glória se manifestou na cruz. De tal maneira que nós podemos ali também conhecer essa glória intrínseca de Deus. Em última análise, há apenas uma vontade no universo que é última.
E essa é a vontade de Deus. Tudo é para a sua glória. Veja o que Paulo está dizendo. Todas as coisas são para Ele. Todas as coisas são para Ele. Não é para você. Essa desgraçada teologia antropocêntrica, ela tem que ser banida, ela tem que ser tirada de nossas igrejas, meus irmãos, tem que ser fulminada. Porque diante de um texto como esse, como é que nós podemos ainda admitir em nosso meio pessoas, pregadores, que colocam toda a ênfase no homem, nos seus planos, nos seus objetivos de vida, na sua melhor vida aqui e agora. Promessas e mais promessas são feitas em púlpitos, em canções, que Deus nunca disse que faria. Colocando o homem no alvo, no centro de tudo, quando tudo é para o Senhor. E aí você tem que ter isso de forma abrangente na sua mente. Tudo é para o Senhor. Aí você pensa, o meu casamento, os meus filhos, sim. O meu trabalho, sim. A minha igreja, sim. O meu país, sim. Mas também pense naquilo que acontece de ruim com você. De mal com você. Permanece sendo mal. A doença, o desemprego, as aflições, permanece sendo mas. Todavia, Deus está conduzindo isso para a glória dEle. Para Ele. Você não é o ator principal dessa história. Você não é o protagonista. Nem eu. Não é. Não somos. É o Senhor. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. E como responder a isso, meus irmãos? Depois dessa fala do apóstolo Paulo, de expor aqui a glória intrínseca de Deus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Veja, Paulo responde na segunda parte do versículo: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora vem a glória atribuída a Deus. Esta é a glória que nós devemos dar a Deus. É a glória que nós devemos atribuir a Deus. É o louvor, a adoração, a honra que cada um de nós deve ao nosso Deus. E a glória atribuída a Deus, ela é resultado de contemplar a sua glória intrínseca. Sim, quanto mais você entende quem Deus é, quanto mais você entende o que Deus fez, está fazendo e fará, mas você atribuirá a glória a Ele. E é o que está acontecendo nesse versículo. Depois de Paulo expor toda aquela verdade e se ficar maravilhado diante da glória de Deus e terminar esse versículo 11 dizendo isso, ele diz: a Ele, pois, a glória. Não tem como responder de outra forma. Não tem como ter outra atitude aqui a não ser exaltar o nome de Deus. É a única resposta, meus irmãos. A única resposta cabível depois de ouvir acerca da glória de Deus. É essa teologia. E somente essa teologia que pode levar a uma verdadeira adoração a Deus. Uma teologia, ou a teologia, ela nunca é um fim em si mesma. Nunca. Nunca. O objetivo dessa doutrina não é apenas que que nós sejamos inteligentes e tenhamos a cabeça cheia da verdade. O propósito do conhecimento doutrinário traz luz, sim, é verdade, informação, instrução, mas também transformação de vida. Você tem que conhecer mais a Deus, ter sim o seu intelecto cheio de Deus, mas também suas emoções têm que ser transformadas e principalmente a sua vontade ser adequada à vontade de Deus. Boa teologia, e somente boa teologia, conduz a esta doxologia. É esse conhecimento que conduz você à adoração que agrada a Deus. E é exatamente assim que Paulo responde. E aí, em cima dessa resposta do apóstolo Paulo, vejamos pelo menos 3 aspectos. Primeiro, quem é que será glorificado? Quem será glorificado? Ele começa: a Ele. Nós sabemos quem é Ele aqui. Veja o versículo 34. Versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? A mente do Senhor. Volte um pouquinho, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Versículo 30, mais um pouquinho, volte. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus,
Mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Volte mais um pouco, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Versículo 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Mais um pouco, versículo de número 23, 22 e 21, você vê isso também, no 21 ao 23. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Versículo 23, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para nos enxertar de novo. Deus, 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 o Senhor. A Ele seja a glória. O que Paulo está reverberando aqui é o que está lá em Isaías capítulo 42, versículo 8. A minha glória a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso o apóstolo Paulo, à luz desse ensino, está dizendo a Ele, não aos apóstolos, não aos homens, não à criação, mas somente a Ele seja a glória. Somente a Ele. Em segundo lugar, por quanto tempo nós devemos lhe dar glória? Por quanto tempo? Veja, o texto diz, a Ele, pois, a glória eternamente. A resposta é evidente, para sempre. A eternidade, meus irmãos, ela não será longa o suficiente para dar o louvor adequado que pertence a Deus. Isso levará à eternidade. E ainda assim nunca chegará ao fim. A glória que é devida somente ao nosso Deus. Sempre. Sempre agora, em qualquer circunstância e para sempre. Glória seja dada a Deus. Em terceiro lugar, como devemos responder? Como você precisa responder? Amém. Sim, é verdade. Sim, 1000 vezes sim. Com um ponto de exclamação. Sim, eu creio. Sim, é isto mesmo. É verdade. Esta é a resposta da adoração. É a conclusão da adoração. Essa afirmação deve estar no coração de todo crente, deve fluir de nossas bocas, e sim, eu estou falando de forma literal. Quando nós terminamos a execução de elemento de culto, como acontece aqui nessa igreja, seja a leitura da palavra, seja o canto de um salmo, seja os sacramentos administrados ou a pregação da palavra, nós respondemos a Deus com amém. Amém. Diante da manifestação da glória divina, amém. Amém. Como responder de forma diferente diante de uma visão tão deslumbrante da glória de Deus? Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz assim, acerca do que significa o amém. Ele diz, amém significa que você confessa que não é nada. Que você confessa que é um pecador vil. E que você é merecedor do inferno. Que você reconhece que o que você é agora, salvo pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, tudo isso foi por obra de Deus. Foi porque Deus se apiedou de você. Amém, está embutido tudo isso daqui, nesse amém aqui. Depois, lembra, esse amém aqui vem depois de uma série de capítulos falando da obra da salvação. Depois de expor tudo isso e adorar a Deus, dos 33 a 36, ele diz amém, amém. Sim, o homem que confessa o seu amém, ele está dizendo, é o que você diz nessa noite, se essa é a sua resposta. Eu não sou nada, Deus é tudo. Devo a Deus, devo a graça de Deus, todas as coisas. Se durante todo esse ano, esses mais de 300 dias do ano,
O Senhor me sustentou. Se eu estou aqui vivo, respirando, com saúde, se eu tenho o que comer, se eu estou nessa igreja adorando o Senhor, tudo que eu tenho, e principalmente a salvação, foi porque o Senhor Deus me deu graciosamente. Por isso você responde com amém. Esta, meus irmãos, segunda parte do versículo 36, é a glória atribuída a Deus. A glória que você deve dar a Deus. À medida que Deus vai executando o seu propósito eterno, com base em sua glória intrínseca, essa glória que pertence somente a Ele, que Ele é Deus e que não há outro fora dele, não há outro Deus, e que Ele está direcionando tudo para aquilo que Ele designou. À medida que isso ocorre, você atribui, você dá a ideia de reconhecimento, você reconhece o ser de Deus, seus atributos, as suas obras, e você responde dando glória a Deus. Glória a Deus. Na primeira parte do versículo, nós temos o que podemos chamar de teologia centrada em Deus. É uma teologia transcendente e imponente. Na segunda metade, nós vimos que o apóstolo Paulo apresenta uma doxologia centrada em Deus. Teologia e doxologia centradas em Deus. A metade do versículo que causa a segunda metade. É assim que acontece. Primeiro, conhece a Deus. Depois, você adora a Deus. É a verdade de que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, que provoca a adoração a ele, pois a glória eternamente. Amém. E é apenas a alta teologia dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, que produz essa devoção. A baixa teologia necessariamente produz uma adoração baixa. Não é isso? Você vê em muitas igrejas? Não conhecem a Deus profundamente, suas canções, sua liturgia, suas vidas, como é que são? Refletem uma péssima teologia. Uma péssima teologia. Mas uma teologia elevada como essa, apresentada pelo apóstolo Paulo, nos puxa para cima, para os céus, e faz os nossos corações transbordar e explodir de devoção ao Senhor nosso Deus. Eu concluo com a citação do capítulo 2 da nossa confissão de fé. Capítulo 2, nossa confissão de fé. De Deus e da Santíssima Trindade. Seção 2. Veja como nossos pais, como sempre, são precisos teologicamente e expõem exatamente o que está nesse texto no versículo 36. Alta teologia, alta doxologia. Glória intrínseca e glória atribuída. Veja, seção 2 do capítulo 2 da confissão de fé, de Deus e da Santíssima Trindade. Deus tem toda a vida, bondade e bem-aventurança em si mesmo. Ele é todo suficiente para si mesmo, pois não precisa as criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua própria glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única fonte de todo o ser, de quem e para quem são todas as coisas. E sobre elas tem soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão abertas e manifestas diante dele. O seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Para ele, da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, são devidos todo culto, todo serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Você percebe isso? Depois de expor toda a teologia acerca, de forma resumida, é claro, de quem Deus é, de suas obras, como é que termina a seção 2? Anjos e homens, toda a criação é chamada a adorar a Deus, quando conhecem cada vez mais a sua glória intrínseca. Está mais do que na hora de você não somente planejar,
Não somente fazer projetos, ter planos para o próximo ano e planos de vida como um todo, que estejam visando a glória de Deus. A glória de Deus. Busque sim as coisas que eu citei no começo, e são objetivos de vida para você, são legítimos. Há outros também, mas que tudo isso esteja debaixo desse grande guarda-chuva. A glória de Deus. É para a glória de Deus que você foi criado. E é para a glória de Deus que você tem que viver. Somente. A Ele seja a glória, pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus bendito, Deus glorioso, Senhor dos céus e da terra, Criador de tudo quanto existe e sustentador de todo o vasto universo. É diante de Ti, Senhor, em oração agora que nós chegamos, por meio de Cristo, o nosso mediador, o nosso Senhor, e tributamos a Ti, ó Deus, e somente a Ti a glória devida ao Teu nome. Ouvimos acerca da Tua glória intrínseca, do Teu ser, dos Teus atributos, das Tuas obras, pelo menos tivemos um vislumbre disso nessa noite. E somos impactados, ó Deus, com essa verdade. E que nossa resposta seja semelhante à do apóstolo Paulo. Não de maneira hipócrita, para simplesmente querer evidenciar isso em nossos lábios, mas que flua de um coração sincero, que esteja derramado em Tua presença, Senhor. E que nosso objetivo seja não apenas 2024, mas toda a nossa vida viver para a glória do Senhor e para a glória do Senhor somente. Que os matrimônios, que os nossos filhos, nossos matrimônios, nossos filhos, que a nossa igreja local aqui, nossa denominação, Senhor, ó Deus, que nosso país, que tudo seja, ó Deus, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Que não busquemos nossa própria glória, que não estejamos atrás de coisas perecíveis, mas vivendo para exaltar o Senhor e vivendo, ó Deus, para as coisas eternas, que ninguém pode tocar, que não podem ser corrompidas. Ó Deus, que a Tua glória se manifestar nessa noite, possa se manifestar todos os dias em nossa casa, em nossas vocações, em nossas vidas. Faz assim, Senhor, e que o ano que se avizinha seja um ano que todo o povo aqui reunido, que ouviu essa mensagem, esteja focado, totalmente, ó Deus, interessado em viver suas vidas e moldá-las para a glória do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.